Dia a vocês que estão participando aqui da audiência pública. Vamos dar o início, né, a essa audiência que eu acho que é importante para a cidade do Recife, cada vez mais dar um retorno, né, à sociedade das obras que estão paradas. Enfim, eu queria chamar para compor a mesa aqui o senhor Jorge Menezes, gerente-geral de Engenharia de Secretaria de Turismo do Esporte e Lazer. Jorge. Também o senhor Renato Barbosa, não sei se também comparecer aqui. Não, pode sentar. E Cássio Camilo, superintendente de infraestrutura do Governo do Estado, Secretaria de Infraestrutura. E também aqui chama um representante do pessoal do skate, que também a gente foi provocado, chamar aqui Isaac Azobel. Isaac, também puder participar. Enfim, esse intuito, como a gente já tinha falado, é realmente saber por que as obras, né, da pista tá parada, e no qual já existia uma pista lá que era muito usada pelos praticantes do skate, como surf skate que já tinha anteriormente. E essa obra também já foi muito discutida na questão do diálogo inicial, né, que as pessoas, a grande maioria que realmente praticavam o esporte ali, o surf skate, usavam a pista anterior. E essa pista em si vai ficar meio que não vai ter o intuito da outra pista, né? Eu acho que Isaac depois vai explicar melhor. Mas enfim, eu queria dar uma escutada agora ao senhor Jorge Menezes, dar o início aí desse diálogo para ver o que é que a gente pode ter de resultado positivo para a cidade do Recife. Pode começar. Bom dia a todos. Saudar aqui a mesa, né? Em nome de André, de Fred Ferreira e meus colegas aqui do governo, do estado, em nome de Cássio Camilo, prefeitura Renato Barbosa, Isaac, que já o conheço, já tivemos algumas reuniões, está representando aqui uma parcela dos skatistas. Em relação à prefeitura, o que podemos falar é em relação ao projeto. Essa obra é tocada pelo Estado, pelo governo do Estado, é uma emenda federal destinada ao Estado, certo? E aí Cássio tem muito mais propriedade de falar nesse assunto, então eu não vou me ater a isso. Em relação ao projeto, é um projeto que em conjunto houveram discussões, certo? Para a elaboração desse projeto. A pista que existia antes, informações que temos é que essa pista era uma pista incompleta. Ela não foi uma pista terminada, não foi uma obra terminada. Isso vem de outras gestões, que não veria o caso, mas que foi uma pista que foi sendo adaptada ao longo do tempo para se tentar melhorar. A execução dela não foi feita da melhor forma. Então, com isso, os próprios skatistas tinham que se adequar e fazer algumas melhorias, às vezes por conta própria, muitas vezes porque a prefeitura conseguia executar pequenos reparos para tentar dar uma, digamos assim, uma fluidez, uma utilidade à pista. Havia uma demanda, existem alguns grupos, alguns tipos de skate, certo? Que aí a gente pode destacar aqui, hoje esportes olímpicos são dois, que é o parque e o street, certo? Existe essa vertente do surf skate também, inclusive eu pratico. Você não andava lá, mas eu tenho esse tipo de skate e ando. E essa pista, assim, havia uma demanda grande, e essa pista não era para ser desse formato, a pista antiga. E aí ela não se terminou e ficou daquele formato incompleta. A maioria dos praticantes antes era pessoal do street, certo? E havia uma demanda grande de haver uma pista melhorada, certo? E aí, você sabe bem como é que funciona, daqui que a gente tenha o início de execução da obra, a gente tem a etapa de captação de recursos, elaboração de projeto, licitação, e até lá tem esse trâmite todinho. Então, quando a gente diz que não houve escuta, houve, só que as demandas da época eram outras, certo? O pessoal do surf skate se apropriou realmente da pista. Quando eu digo que se apropriar é de um bom sentido, de se apropriar de usar
realmente de usar e ter uma comunidade de uso lá. Quando a concepção desse novo projeto, ele nada mais é do que tornou uma pista mista. Se você pegar qualquer pessoa que trabalha com skate, ele vai dizer, se perguntar qual é o estilo dessa pista, ele vai dizer mista. A pista antigamente utilizava em torno de 40% da área. Digamos, o Snake, que é o bowl, ele usava em torno de 40% da área. Hoje a pista que está sendo construída, ela usa praticamente 100%. Todo o espaço é composto por obstáculos, são 12 obstáculos, e aí tem suas alternâncias de estilos de skate. Seria uma pista muito mais... vai ser uma pista muito mais democrática. Ela vai atender a diversos segmentos. Certo? E aí eu acho que, quanto prefeitura, é isso que a gente pode falar. A gente vai estar entregando, quando eu digo a gente governo, a gente quanto servidor, vai estar entregando uma pista muito mais democrática, certo? Uma pista que vai atender todos os segmentos, inclusive o surf skate, tá? Que vai ter possibilidade. Obviamente que eu não posso chegar aqui e dizer, vai ser a mesma pista, não vai. Antes era um Snake e hoje não é mais um Snake, certo? É outra pista. Mas é uma pista que vai atender, inclusive, uma gama muito maior de skatistas, de vários níveis de dificuldade. Desde crianças, adultos, profissionais, inclusive, porque profissionais hoje é algo que, como esporte, a gente tem que estar de olho, porque hoje é esporte olímpico, então é dever do município também estar incentivando isso, certo? Tanto profissionais quanto idosos, e assim, essa pista tem essa característica de ter diversos níveis e diversas modalidades. Acho que com isso... Eu queria chamar o vereador Ivan. Participa aqui com a gente, Ivan. Senta aqui na mesa. Eu acho que essa questão desse debate da pista, o Isaac vai falar um pouquinho melhor. Mas, enfim, é algo que já foi projetado, é algo que já está encaminhado, né? E eu acho que o intuito dessa audiência realmente é a gente dar o pontapé e saber realmente quando é que está determinado a entrega, o prazo determinado, enfim. Eu acho que o intuito maior é isso, que as pessoas estão cobrando. Ivan, junto comigo, a gente tem essa preocupação, que tanto ele foi provocado, né? Como a gente também foi provocado através de amigos em comum. Enfim, Ivan, se quiser dar uma palavrinha, eu acho que é importante. Bom dia. Bom dia. Foi. Agora. Bom dia a todos e todas. Na verdade, assim como o vereador Fred Ferreira, eu fui provocado sobre essa pista em maio do ano passado, quando ela começou a ser feita, né? Alguns de vocês podem lembrar que houve uma reunião, depois a pista começou a ser destruída para poder ser construída. Isso gerou uma grita ali naquela comunidade, porque de fato era uma pista que, por mais que tivesse inacabada, se sabia disso, mas era uma pista que reunia muita gente, que tinha um uso muito grande de todas as classes daquela zona dali, inclusive movimentando o comércio popular naquela região. Eu fiz uma fala na tribuna ainda em maio do ano passado, criticando a obra, e aí no dia seguinte choveu mensagens também nas minhas redes sociais de vários outros grupos que queriam a obra. Então a gente, no mandato, a gente também fez um meia-culpa de ter respondido rápido demais a uma demanda de alguns grupos. Acompanhamos durante os primeiros meses as discussões que havia entre os grupos que queriam modelos diferentes de pista. Nos pareceu em determinado momento que esse diálogo havia avançado e que a pista seria feita de uma forma que desse conta das demandas da maioria das pessoas que ocupam aquela área. Ao longo do tempo, a gente não parou de acompanhar nunca, a gente sempre passava por lá, conversava com as pessoas, via como é que estava o andamento da obra, e aí a demanda para a gente mudou. Parou de ser, eu quero essa pista, e começou a ser, a gente quer que a pista saia. As pessoas que eram acostumadas a ir lá diariamente, ou quase toda semana, depois do primeiro prazo estourado, que foi outubro do ano passado, a obra que estava prevista para custar quase R$500 mil, não é pouco dinheiro, por mais que se compreenda que era uma obra
necessária, enfim, havia um movimento do skate profissional, o pessoal que estava querendo se destacar, disputar a competição que precisava de uma pista adequada. Mas aí passou outubro, passou novembro, passou dezembro, passou janeiro, passou fevereiro, passou março. Em março a gente fez mais um posicionamento, né? Estava completando um ano de início da obra, já tinha 6 meses de atraso na entrega. Visitamos algumas vezes e a gente viu uma obra praticamente abandonada, né? O que é triste. Eu digo praticamente porque, de acordo com relatos, de vez em quando havia 1 ou 2 pessoas com carro de mão ali movimentando a areia de um canto para o outro. O contrato continua vigente. Houve algumas medições que já renderam a essa empresa. Não sei se tem representante da empresa aqui, acho que seria importante para a gente compreender melhor. Mas já houve um desembolso de R$220 mil para essa empresa. E agora, recentemente, a informação que a gente tem da Secretaria de Esportes do Estado, que a gente consultou durante essa semana, é que além dos 500 mil previstos, haveria, quase 500 mil previstos, haveria um termo aditivo de pouco mais de R$100 mil. Então é uma obra que estava prevista em 500 mil para ser entregue em outubro do ano passado, foi executado já 220, ou seja, 220 dos cofres públicos, através de uma emenda, um convênio do Ministério do Esporte com a Secretaria de Esportes do Governo do Estado, já foi executado 220, agora precisa de mais 220, precisa de mais 120 em cima dos quase 500, então a previsão é que se gaste quase R$600 mil, e a gente visitou ontem novamente, inclusive, vereador, gostaria de a gente passar um vídeo que está já disponível nas nossas redes, para que as pessoas que estão aqui, que também cobram a entrega da pista à população, possam também fortalecer essa cobrança. A gente sabe que na vida, e não apenas na vida política, mas na vida, quando a gente quer de verdade uma coisa, a gente precisa lutar por ela, a gente precisa se pegar com quem quer a mesma coisa, né, e pressionar. E no poder público não é diferente. A gente reconhece que o poder público tem muitas tarefas, quando tudo é prioridade, nada é prioridade, e aí o que define o que vai ser prioridade é certamente, quase sempre, a luta da sociedade. Numa família que tem 5 pessoas, imagina uma família com 5 pessoas, o pai ou a mãe, os pais ou as mães vão fazer suas compras, e aí tem aquela criança que quer o danoninho, tem outra criança que quer o queijo, outra criança quer um picolé. Se ficar todo mundo calado, não tem nem danoninho, nem queijo, nem picolé. Se a galera do picolé aperrear mais, acaba se comprando picolé. Então a gente precisa aperrear. Eu visitei a obra ontem. Estive lá durante a manhã toda de ontem, não tinha ninguém da empresa fazendo serviço nenhum. O contrato está vigente. Por mais que tenha havido um empecilho, parece que tinha uma estrutura que iria ser reaproveitada, depois não dá mais para ser reaproveitada, mas tanto a possibilidade, vereador, de a obra ter continuado, mesmo com esse empecilho, que de fato continuou. A gente foi lá em maio, e quando fomos ontem, já há uma pequena estrutura nova nesses últimos 2 meses. Então se construir um pouquinho, porque não dá para construir um pouquinho mais. E a resposta que a gente teve, acho que tem um representante da Secretaria de Esporte aqui, então não vou só adiantar isso, porque já está escrito, já está publicado. A nova previsão é que seja entregue no final de julho. Isso aí é o documento oficial que a gente recebeu ontem da Secretaria. Nós apostamos que dá. Porque se botar gente suficiente, se for priorizado, se a empresa for puxada a orelha, a empresa é uma Eireli, ou seja, a empresa de um sujeito que ganha edital e contrata a gente para fazer as obras dele. Então, é preciso que esse cabo seja chamado também a atenção. Ele tem contrato vigente, a obra era para estar continuada. Não existe nenhuma resposta adequada para um abandono de uma obra dessa. Porque se precisa de 600, mas já tem 500, ou deveria ter 500, foi executado 220, tem aí mais 200 pelo menos, que já deveria ter andado. Nós temos agora, de acordo com a própria Secretaria de Esportes, um novo prazo bastante curto, dizendo que vão entregar a pista no final de julho, ou seja, menos de 2 meses, a notícia desse aditivo. Só que do jeito que está lá, não dá. Então eu queria, vereador, acho que já está aí, Jorge. Cadê Jorge? Queria, por gentileza, mostrar um vídeo de 3 minutos apenas. Eu encerro minha fala e aí a gente... Pronto. A gente passa já o vídeo. Eu só queria terminar essa fala para a gente falar aqui, também passar para o representante do Estado. Já terminei. Pronto. É um vídeo de 3 minutos só. Em maio de 2018, eu passo. O governo do Estado, em parceria com o Ministério do minutinho Esporte, só. promoveu a destruição de uma pista de skate. A gente vai passar esse vídeo. Eu queria... Terminou, vereador? Eu queria também... Terminei dizendo que vamos aperrear, gente. Vamos.
Vamos apoiar. Eu tenho certeza Esse que quem intuito. está aqui nessa mesa, todas as pessoas que estão aqui nessa mesa, não tem nenhuma dúvida que querem que a pista saia. Mas também tenho certeza que não depende só deles. Depende tanto da gente cobrar, quanto das pessoas que estão acima no poder de decisão dessas pessoas que estão aqui, façam o seu trabalho. E elas só vão fazer se a gente aperrear muito. Muito obrigado. Queria agradecer a fala do vereador Ivan. É como o Ivan falou, né, o ano passado a gente foi provocado e o primeiro debate foi nesse intuito, de saber qual realmente era o seu caminho da pista, se ia ser para um determinado grupo de skate, aquele que gosta de street, aquele que gosta de surf, enfim, eu acho que esse foi o primeiro debate. E a obra foi dado início, e nesse momento agora o debate é realmente a finalização da obra, né, Isaac? Eu acho que esse é o que as pessoas estão cobrando, e essas questões dos números, eu estou com alguns números, né, mas aí eu vou deixar bem aberto aqui para o representante do governo da Secretaria do Esporte falar realmente quais são... de turismo, saber realmente quais são esses números, que eu acho que é importante a sociedade saber, e a real situação dessa finalização da obra, que eu acho que, como já tinha falado aqui anteriormente, é o intuito, que as pessoas, sabemos que as pessoas ali tinham a prática do skate ali, e as pessoas realmente gostavam, as famílias, existiam pessoas que faziam renda, né, da sua renda diária ali naquele envolto da pista. Então a importância não só para os praticantes, mas também muitas pessoas que dependem do dia a dia de venda de material, venda de souvenirs ali, que pratica o esporte também para sustentar a sua família. No início eu queria dar a palavrinha ao Isaac. Isaac, você puder dar uma explanada aí. Acho que tá desligado. Alô. Bom dia a todos. Primeiramente queria saudar todos da mesa, agradecer a oportunidade que o nosso vereador sempre nos dá atenção quando precisa. O Fred é uma pessoa que está sempre apoiando a gente do esporte, né, principalmente nessa questão aí da obra do Parque Santana, e dizer que eu vim aqui eu prometi que não ia falar nada do passado, né? Porque o passado foi uma coisa muito traumática que a gente viveu, mas também a gente não pode deixar a oportunidade de uma oportunidade como essa passar, né? E eu discordo um pouquinho nada de Ivan. Ivan foi perfeito na fala. Eu acho que talvez existisse uma forma de comprar o chiclete e o chocolate. Foi o que a gente tentou atrás e isso não pôde ser feito. Mas vamos esquecer um pouco do passado, né? Ainda que a gente tenha todas as argumentações aí que para mim ainda continuam pertinentes. Mas o que a gente quer hoje, eu acho que a grande finalidade da gente estar aqui hoje, eu já passei por esse trauma, eu acho que a maioria das pessoas que questionaram também já evoluíram, e o que a gente quer são respostas concretas, tá certo? Não dá para chegar aqui justificando questões como... é importante dizer que eu também sou arquiteto, sou urbanista, sou gestor público e sou construtor e, obviamente, skatista também, né? Então, não dá aqui para chegar contando história de que se encontrou com a base de concreto. Porra, isso são coisas que acontecem, mas ao mesmo tempo tem que ser provisionado por quem faz o orçamento da obra, né? E interessante é que no momento que houve a demolição, ninguém falou nada disso, né? Houve a demolição, ninguém citou nada que houve uma intercorrência, nem nada. A partir do momento que começou a haver atraso, que eu acho que o maior absurdo de tudo isso, como o nosso vereador Ivan falou, uma obra que tem contrato vigente, a gente não vê ninguém trabalhando, tem alguma coisa de errada, né? E mais uma vez me permita discordar de um pouquinho. A gente tem aqui na mesa pessoas que todos têm o mesmo interesse, sim, mas algumas aqui têm muito mais responsabilidades nesse processo do que outras, né? Se tem pessoas aqui que podem fazer as coisas andarem, elas estão aqui na mesa e elas têm que trazer essas respostas para a gente, tá certo? Então, o que eu espero daqui hoje é a gente sair, né, primeiro, com a justificativa de por que tudo isso está acontecendo, e segundo, com um cronograma aceitável, porque você disse que a aposta que vai ficar, eu sou capaz de apostar aqui que em julho isso não fica pronto, em hipótese alguma, né? A gente está às vésperas do período chuvoso, tem uma série de condições que quem faz obra sabe que é natural desse período, e uma obra como essa precisa de sol para ter cura de concreto, para ter toda
E as coisas ajeitadas, nem água, nem o esgotamento de água, que é para se iniciar qualquer coisa, a gente não vê isso lá. Daí as imagens que a gente vai ver, está tudo completamente abarrotado d'água. Então eu acho que o que a gente quer e quer ouvir hoje são respostas concretas, tá certo? Do que está se planejando para a gente desatar esse nó, porque hoje está acontecendo um grande impasse e existe um nó enorme que precisa ser desatado, e é isso que a gente quer. E dizer que a gente está, na verdade, apesar de ter essa postura contra, nós somos solidários e estamos disponíveis para apoiar no que for preciso. Se quiser discutir alguns problemas técnicos de obra em relação à concordância das curvas, a gente está à disposição para que a coisa fique o mais perfeito possível. Agora, os relatos que eu tenho é que as coisas estão indo para o caminho contrário, já tem uma série de fissuras em concreto, já tem uma série de intercorrências, de falhas de processo de execução de obra, que vai dar muito mais trabalho ainda, com certeza esses aditivos ainda vão aumentar, né? Infelizmente, né? Então, a gente torce e estamos solidários, e vamos torcer e estamos juntos do processo para que a coisa evolua e não continue estagnada, porque o termo correto é esse, está estagnado do jeito que está, ok? Eu encerro aqui, eu acho que não tem muito também o que falar, a gente está aqui muito mais para ouvir hoje, e a gente quer ouvir o posicionamento do pessoal que é responsável. Eu vou passar uma imagem aérea, Ivan, que realmente eu acho que a gente tem como ter uma decisão mais concreta. Essa situação, pode passar. Ela não tem áudio, é só um vídeo. Então hoje, essa é a situação real que está lá. Semana passada eu tive lá, fiz essa imagem. No ano passado, a gente, quando foi provocado por Isaac, a gente também teve no local, né? E essa é a situação que está lá hoje, né? Essa foi uma gravação que a gente fez a semana passada. Então, tá realmente como o Isaac falou. Vai ter situações, vai ter um aumento na obra, né? Na parte financeira, porque está aí, está ao relento. E hoje lá está um criatório. A única coisa lá que está fazendo lá é um criatório de dengue, né? Porque o que tem de mosquito lá, o que tem de situações quando a gente foi lá, então que realmente tá. Essa é a dificuldade. E essa é a real situação da obra. Então, não tem... Essa movimentação que você viu, eu nem vi. Viu? Que eu fui há uns 3 meses atrás também, quando ele tinha provocado. Essa movimentação... Hã? Então eu não dei sorte, não. Nesse dia que eu fui, não dei sorte realmente. Então, como vocês estão vendo aí, essa é a situação. Então, a gente não sabe quando a obra, como Isaac falou... Isaac também é um funcionário público, né? Trabalha com construção, trabalha no dia a dia, vendo resultado de obras, vendo... obras sendo inacabadas, e sabe que essas obras paradas, quando retomam, tem um custo muito maior. Então, nesse momento, eu queria dar uma oportunidade a Cássio, né, que está aí como representante da Secretaria de Turismo do Governo do Estado, e com certeza ele vai trazer situações e palavras mais concretas. Tomara que o que você vai falar hoje aqui Cássio, seja realmente realizado aqui, que as pessoas que estão provocando, tanto a mim como o outro vereador Ivan, ficam felizes nessa situação. Fique à vontade aí. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade para esclarecer os fatos. Início, eu queria logo informar que é um contrato de repasse do deputado Augusto Coutinho, junto ao Ministério dos Esportes, aproximadamente R$595 mil, onde em maio de 2018 o governo federal depositou uma parte desse recurso, o Estado depositou toda a contrapartida logo de início da obra, e o Ministério do Esporte só veio depositar outra parcela agora em 19. Depositou uma pequena parte em 2018, agora em 19 veio depositar uma segunda parte. E mesmo assim, para fazer o pagamento total do recurso, ainda falta 20%, aproximadamente depositar ainda 20%. Isso ocasionou que a empresa, no início da obra, deu um start, fez muita coisa, a gente deu a promessa de realmente concluir, é de interesse do Estado
é de interesse do governador, interesse de todo mundo, em concluir a obra. Infelizmente, a empresa, por falta de recurso, deu uma paralisada na obra. A gente notificou a empresa que, independente disso, ela tinha que continuar a obra. Notificamos novamente a empresa. Ela prometeu agora que retornaria na obra na segunda-feira, que hoje ou amanhã já chegaria material lá para reiniciar. Ela que propôs para a gente concluir essa obra até o dia 30 de julho, que não iniciou antes, que tinha um profissional que estava construindo uma pista de skate, que é conhecido, Anderson, não é isso, Jorge? Anderson, que é conhecido dos skatistas, que constrói essas rampas dos skatistas, que acabou de chegar, e que estava na Índia, que chegou agora essa semana. E passou um mês na Índia fazendo pista de skate, que retornou agora, e que a promessa, e a gente vai atender, que conclui essa obra até o dia 30 de julho. Quanto os erros, as falhas construtivas que ocorreu, a gente ainda não, a obra ainda está em andamento, ou seja, vamos corrigir, vamos entregar a obra de acordo com o que foi projetado, sem vícios, sem nenhum defeito na obra. É o que a gente tem para informar. Em relação a prazo de conclusão, fica mantido esse de junho? 30 de julho. Aliás, desculpa, de julho. 30 de julho. Mas eu não entendi, que parece que até o Anderson chegou ali, não é isso? É isso. Você falou na questão dele, o que eu não entendi. A empresa argumentou que contratou o Anderson para fazer as rampas, que ele é um especialista em rampa. A empresa já fez toda a parte plana. E a parte de rampa, que é um negócio mais detalhado para fazer, que tem que ter um profissional que realmente entenda. A empresa contratou o Anderson, que também é skatista, que também entende desse tipo de obra, para terminar essas rampas que está faltando. A gente até provocou a empresa, mas aí não veio ninguém, nenhum representante, entendeu? Da empresa. Anderson, se você está na frente aí também do desenho e tal, eu queria saber se você tem alguma... Só para me posicionar aqui, todos me conhecer, né? Eu sou Anderson Pro, eu ando de skate desde 96, eu sou nesse processo de construir pista. É porque fica gravado, Anderson, tem que... Fica mais... Aqui mesmo é pra... Pode. Então, como eu estava falando, eu sou Anderson Tro, eu ando no skate desde 96, trabalho em construção de pista desde 2015. Um dos primeiros projetos que eu trabalhei junto com a empresa Rio Ramp Design, que é uma das maiores aqui do Brasil, foi aqui no Skate Park Marcelo Lira, né, que muita gente deve conhecer. E desde então eu venho trabalhando com isso até hoje. Acabei de vir de uma viagem internacional, passei 2 meses na Índia construindo pista de skate. Fiquei sabendo do Parque do Santana, tinha acompanhado uma parte do processo, né, que foi a discussão e tal, mas no início da execução, vamos dizer assim, a empreiteira se encarregou de fazer, eu fiquei meio que de fora, né? Então, como eu tenho outras atividades e tal, tinha que viajar trabalhando, que é o que vem acontecendo nesses últimos meses, né, me fazendo pista aí pelo Brasil, e realmente fiquei afastado, né? Aí com essa volta, eu acho que depois de toda essa repercussão que teve, me chamaram novamente. Aí agora sim é que eu acredito que eu vou poder estar realmente tanto acompanhando esse processo da pista, como também, vamos dizer assim, colocando a mão na massa, né? Fazendo do jeito que tem que ser feito. Que realmente ela já apresenta alguns problemas de acabamento e tal. Eu tive lá ontem, dei uma olhada, tirei foto e já dava para perceber. Porque enquanto, vamos dizer assim, as pessoas responsáveis não entenderem que pista de skate tem que ser feita por quem entende, vai ter sempre esse problema. Então, e não é só aqui, isso é coisa mundial, né? Então, se a pessoa realmente não for especializada, não conhecer, não saber direito sobre as formas, os raios corretos, as conexões de flat, de plataforma, curva, né, raio, distanciamento de tubo, de cópia, alturas. E às vezes pro cara, não sei, vamos dizer assim, a pessoa que está de frente da obra, sei lá, uma empreiteira normal, comum, que é acostumada a fazer
praças ou qualquer outro tipo de obra, ela está imaginando ali que está fazendo uma área de lazer comum, como na realidade não é, né? Então tem que ter muito cuidado, tem muito detalhe, tem coisas que realmente só quem vivencia aquilo, quem trabalha com aquilo, que entende, é que sabe fazer. Então, eu acredito que sim, a partir de agora a pista vai dar um up, né? Eu vou estar meio que à frente disso, né? Vou poder trabalhar na obra. Então, espero que ela realmente ande agora e fique bem feita, pelo menos essa parte que eu vou pegar, porque tem muita coisa pronta, né? Parte de flat, algumas rampas, né? Alguns obstáculos já estão prontos. Então, essa parte que está pronta não tem muito o que mexer, né? Mas o que está daqui para frente, que realmente eu puder estar trabalhando, então está sobre minha responsabilidade. Mas antes disso, não. Beleza? Ajuda a gente a entender aqui. Você foi fazer contratado recentemente para entrar nessa pista? Né? A gente conversou ontem, como eu acabei de chegar de viagem, cheguei na segunda-feira. Foi contratado ontem? Pela empresa, pela USA? Pela empresa, Só que a gente já está, tá programado para começar segunda-feira. Você não tinha nada a ver com a pista? Não. Você era um skatista? Como eu disse, né? No início, algumas pessoas aqui sabem, eu participei de discussões e tal, falei um pouco sobre o projeto e tal. Mas quando foi na hora de executar, tive que ficar de fora. A tua responsabilidade profissional com a pista começou ontem? E vamos dizer assim, ainda vai começar porque eu ainda vou iniciar o trabalho, né? Certo. Entendeu? Aí eu até falei com o cara, Você está subcontratado pela empresa que foi contratada pelo Estado. Isso, correto. Através de você tem um MEI? Tenho um MEI, né? Mas eu trabalhei com outras empresas através de... Quando eu não tinha MEI, né? Era recibo, coisa assim. Certo. Mas sempre dentro do possível, né? Para sair tudo correto. Certo. E agora você vai estar à frente, você vai ser o responsável pela obra? Vamos ver assim, da parte que eu vou começar agora, né? Que são algumas rampas que faltam terminar, né? Algumas rampas curvas e tal, que realmente é uma das partes mais complexas, que eu vou estar responsável. Entendeu? Mas tudo isso ele vai me dar assistência e tal, né? Ele vai comprar material, tudo que for preciso. Então, se ele seguir todas as recomendações e tal, a pista vai caminhar, com certeza. Termina até o final de julho? Termina até o final de julho? Julho, mês que vem. Sim. A minha parte, sim, mas como tem parte de acabamento e tal, que já não é comigo, sei lá, reboco, Era isso que eu ia perguntar, Ivan. Pela experiência dele, né? É um cara que é do meio e sabe que tem um tempo. Claro que você não é engenheiro, mas Isaac está aqui. Mas você sabe que tem um tempo, né? E pela sua visão, com certeza essa pista próximo mês ela não vai estar pronta. Não. Como eu disse, sua parte, a minha parte sim, mas a minha parte pode caminhar paralelo com a dele. Tem muita coisa pronta, então ele pode fazer no acabamento, de laterais, as coisas que faltam. E pode ser que termine. Eu não posso, como eu disse, eu não posso garantir o trabalho dele, eu garanto o meu. O meu, sim, eu termino até junho, até mês que vem, tranquilamente. Agora, só uma situação assim. Você é um cara que viaja o mundo todo, como já foi falado aqui, e tem o seu nome, né, a zelar profissional. Com certeza. Né? Então, você vai assinar que essa pista vai ser sua? Que você vai estar dando um projeto? Porque vamos as pessoas vão pra comentar. Ficar bem claro... Como todo mundo sabe, a pista já está em andamento, já tem grande parte da pista pronta. Qualquer uma pessoa pode ir lá e verificar isso, e você deve saber, os demais também. Passa aí a filmagem aí novamente, aí, por favor. Então, as partes que faltam construir, de rampas curvas e tal, que foi o acordado com ele, até tenho foto das rampas que eu vou ficar responsável. Essa imagem aérea, se você puder explicar. Sei. Pronto, vou dar uma pausa. Se puder pausar o vídeo aí rapidinho. Tem algumas partes aqui, como esse semi-bowl que não está pronto, eu vou ficar responsável para fazer. Esse quarter aqui curvo, certo, com o cotovelo. Tem um quarter maior aqui no canto. Isso aqui, né, que é um obstáculo diferente, um split, alguma coisa assim. E tem um aqui na área, que é, vamos chamar assim geralmente a gente chama de teta, tipo um vulcão, certo? Que eu vou ficar responsável. O restante foi tudo com eles. Vocês podem ver até pela imagem que tem... A grande parte da pista já está pronta, né? Então, só alguns obstáculos que não foram concluídos ainda, que é que eu vou ficar responsável, né? Me permita, mais uma vez. Pode falar. Grande parte da pista está pronta. Estou pedindo sua opinião profissional. Certo. Boa parte da pista está pronta, foram executados R$220 mil. Certo. Como é que a maior parte da pista está pronta, se só
quase um pouco mais de um terço do recurso foi executado, então não precisa desse dinheiro todo? Não, aí, toda essa parte de investimento, Que a parte majoritária é o que vem depois. de verba, isso eu não tenho nem como comentar, né? Aqui pro vereador, Eu não tenho nem como comentar como isso. anteriormente, esses 220 que foram pagos aí, foi o que foi depositado no dia 29 de maio de 2018. Sim. Quando foi agora em 2019, o governo federal depositou mais outra parte, mas Sim. ainda falta depositar 20% Sim. dessa obra. Não, Da obra, essa informação eu tenho, é só a curiosidade, porque ou a pista está quase pronta, ou ela ainda precisa gastar 400 conto. Não, Eu acho que não é assim não. as informações não estão... Não, mas olha, valor dessas coisas, o interesse da gente, todos que estão aqui, do Estado, né, do governador, é concluir essa obra urgente, entendeu? Existe pendências com a empresa, que a empresa não tinha perna para fazer, a gente também não escolhe a empresa que ganha, a empresa participa da licitação e ela... O que a gente tem que fazer é o quê? É advertir a ela empresa. Precisa comprovar, né? a qualificação. Sim, né? ela apresentou, que era Isso concreto, diz aquele isso diz negócio da licitação. Da licitação. A licitação bem feita, ela contrata uma Exato. empresa que é capaz de fazer. Exato, mas a gente não pode contratar empresa especializada em fazer skatepark. A gente tem que contratar empresa com os serviços que são utilizados para fazer o skatepark, no caso, concreto. Tipos de edificações, tipo de obras que a gente tem que botar no termo de referência. Ou seja, a empresa que tem esses corpos para participar, pode participar. Infelizmente, a empresa não cumpriu com os prazos prometidos, a gente fez uma notificação para a empresa, após, fizemos uma outra notificação e a secretaria já está disposta, judicialmente, se ela não finalizar, a gente multar a empresa para ela terminar a empresa. Foi aí onde a empresa viu que estava apertada, contratou um profissional realmente, que eu estou agora vendo que realmente vai acabar a obra, e ela me deu um prazo, que a gente acolheu, de até dia 30 de julho a pista está pronta. O que está faltando fazer? Eu estive lá também ontem, eu estava vendo que a obra está realmente 65% já pronta, toda a parte do concreto. O volume agora que está faltando é fazer essa parte que o antes vai fazer, que é a parte de rampa, e os acabamentos nas laterais, que é rápido, é chapisco e massa. Para terminar e fazer os corrimão e essas coisas, e um acabamento, que esse acabamento vai ser feito pela empresa, e a gente só recebe, é fiscalizado também pela Caixa Econômica. A engenharia da Caixa Econômica não é só, é uma obra com recurso federal, onde participa a Caixa Econômica, é a interveniente executora, onde toda a medição, a Caixa vai lá, e aprova, atesta com a engenharia da gente, só sai dinheiro depois que a Caixa Econômica, a parte da engenharia também, liberar o recurso, é liberado pela Caixa, ou seja, por isso que eu estou falando, toda irregularidade, toda falha construtiva, como você falou de fissura que pode acontecer no concreto, de retração, de compressão, se existiu, eu verifiquei lá que tinha umas 3 fissuras pequenas, essas 3 fissuras vão ser corrigidas, a gente não paga eles se não corrigir, entendeu? Ou seja, vamos seguir rigorosamente o que foi projetado pela prefeitura. E vamos entregar a obra. É interesse da prefeitura, é interesse do governo do estado. A gente tem 3 obras do estado lá no Parque de Santana. Tem a iluminação, a gente fez a nova iluminação que a empresa fez em 15 dias a iluminação, para você ter ideia. Como depende de empresa para empresa. A gente contratou a empresa, deu ordem de serviço, ali 15 dias, fez toda a iluminação. Está faltando 10% para finalizar, mas os postes, e falei com o administrador lá do parque, Cássio, está ótimo, está iluminado, está de noite, está uma beleza. Quer dizer, depende de empresa para empresa. A gente está fazendo o que a lei manda, ou seja, a gente contrata a empresa e cobra que ela termine. Né? O secretário Rodrigo Novaes é pertinente nisso, olha, Cássio, se não cumprir, vamos botar na justiça, vamos cobrar, multar a empresa. Daí, a empresa deu o prazo para a gente que concluir essa obra dia 30 de julho, vamos terminar. Vamos para frente. Eu queria fazer algumas considerações em cima do que foi falado. Aparentemente, quando você olha uma imagem, você parece que tem uma grande parte da obra executada. Mas como os próprios números estão revelando, né, eu com certeza afirmo que a parte mais complexa ainda não foi executada. Foi para isso que meu amigo foi contratado. Tá certo? E eu queria dizer, com todo respeito, eu conheço o Anderson também,
com todo respeito, essa obra tem uma anotação de responsabilidade, existe um instrumento que é a anotação de responsabilidade técnica, e é lamentável que aqui, neste momento, não esteja presente quem responde por isso, quem é oficialmente o responsável técnico pela obra, né? Eu acho isso uma falha extremamente grande do gestor, do ente público, né, em não trazer para uma audiência como essa uma pessoa que está lá com um documento na licitação como responsável técnico pela obra. Porque por mais conhecimento que nosso amigo Anderson tenha na parte das rampas e das transições das rampas da pista, né, a responsabilidade técnica por alguma falha, por alguma rachadura, por alguma coisa, vai ser atribuída ao cara que é, né, é até uma... Eu, numa posição dele, estaria aqui presente para me defender, se o nome chama-se responsável, né, responsabilidade técnica, como o próprio nome diz, ele devia estar aqui presente para... Isso é um registro que eu quero fazer. E também dizer que a pessoal da plateia está louca para falar, no final eu queria dizer que vai ser aberto e a gente vai abrir para vocês também fazerem os questionamentos que vocês quiserem. Eu queria sugerir ao vereador que conduz a sessão, por favor, mostrasse o nosso vídeo antes de abrir as falas para a plateia. Acho que esse vídeo, você explicando tudo que você falou aqui, não? Tem imagem aérea? Tem entrevista, tem 3 minutos. Vamos. Solta aí. E aí, vereador Renato? Som. Destruição de uma pista de skate aqui no Parque Santana, em pista bastante utilizada, mas havia também um movimento bastante anterior. O governo do estado, em parceria com o Ministério do Esporte, promoveu a destruição de uma pista de skate aqui no Parque Santana, em pista bastante utilizada, mas havia também um movimento bastante anterior para que se pudesse ter uma pista profissional na nossa cidade, que ainda não tinha. A promessa era que em outubro de 2018, utilizando-se aproximadamente quase R$500 mil do Ministério do Esporte, seria entregue uma nova pista para toda a comunidade. Houve muita polêmica. Agora a gente está em 5 de junho de 2019, mais de 6 meses depois do prazo previsto, e não tem ninguém trabalhando na obra. A aparência que se tem é de uma obra abandonada, alguns buracos cavados, algumas partes aparentemente enferrujando. A Secretaria de Esporte do Governo do Estado informa que houve um imprevisto. Havia uma placa de concreto que se acreditava que podia ser reutilizada, não poderá ser utilizada, o que vai gerar um aumento no custo da obra de pouco mais de R$100 mil. A obra que estava prevista para quase R$500 mil, agora vai custar quase R$600 mil. A princípio, quando disseram que ia fazer uma nova pista de skate, que ia modificar a pista, a gente pensava que eles iam acrescentar no projeto que já existia outros equipamentos. De repente eles vieram, marcaram uma reunião, e na reunião eles já informaram que no outro dia ia ser quebrada a pista e ia modificar toda a característica da pista. A gente é a favor que eles entreguem a pista. Tenho vindo aqui ver como é que está o andamento e, pelo que eu vejo, está atrasada, processo muito lento. Eles colocam uma pessoa só para trabalhar, só para dizer que está rolando, e a pista ainda apresenta falhas mesmo assim, né? Além do atraso, ela está apresentando algumas pequenas falhas. Eu também converso com os comerciantes daqui, eles dizem que o movimento caiu muito, diminuiu muito, não vem mais ou quase não vem. Então está prejudicando todo, vamos dizer assim, uma cadeia, né? Desde o praticante iniciante até o comerciante que está ali oferecendo lanche para a gente. Eu já tinha feito minhas freguesias, né? Era bombando mesmo. Tinha muita gente. Sinto muito triste, né? Que a gente vem pra cá, pra ver se faz algum trocadinho aqui, ver se vende as mercadorias da gente. As mercadorias tudo empancada aí, não tem quem compre mais. Aí eu me sinto triste, que a gente não pode vender. Agora, o prazo que a Secretaria de Esportes do Governo do Estado dá é que vai entregar a pista no final de julho de 2019. A gente acha curioso, porque já passou mais de um ano dos quase 500 mil previstos. Já foram desembolsados mais de R$220 mil, e a gente tem aí
é uma obra que não está acabada e que se diz que em menos de 2 meses, utilizando-se ainda mais quase 400 mil reais, ela será devolvida. A gente acha até que dá. Agora, com essa quantidade todinha de gente que está trabalhando aí, vai ser difícil, viu? Cadê, gente? É importante a gente ficar no pé do governo do estado, que é responsável pela obra, mas o responsável pela praça é a prefeitura. A prefeitura não pode deixar isso barato. Prefeito, liga para o governador, é teu brother, faz esse negócio acontecer. A gente vai ficar cobrando. É isso aí, pessoal. Tudo que a gente já sabia e sabe como é que tem que ser Esse vídeo a cobrança. É para a gente ajudar a prefeitura, o governo, incentivar os responsáveis, o dono da empresa, né, a correr com esse negócio. A gente vai continuar indo lá até essa pista ser inaugurada. Quem sabe a gente vai estar lá na inauguração. A gente já está cobrando, Ivan, e com certeza final de julho, vai estar. Vamos embora. Aí com certeza no final de julho isso não vai estar pronto não, viu? Eu estava conversando aqui com o nosso amigo, eu não sou engenheiro não, sou administrador, mas infelizmente no final de julho não vai ficar pronta não, mas vamos torcer que fique. Eu queria passar o microfone para que alguém quisesse falar alguma situação, não sei se Alexandre quisesse fazer alguma pergunta. Acho que esse é o momento da gente perguntar aí e o pessoal, né, alô. Tá responsável aqui da obra, a gente tá com esse intuito de finalizar. Alô? Ok. Fico de frente? Ok. Bom, essa audiência pública foi organizada por muita insistência de muitos atores, né, querendo encontrar uma solução. Na verdade, a gente queria, como Isaac já tinha mencionado antes, queríamos uma data concreta para uma obra que já estava há muito em atraso. A gente ouviu todos vocês, foi colocado um prazo que não se sustenta, aparentemente, né, e não vimos umas segundas possibilidades, nem vimos como esse prazo pode ser defendido, né? Mas entendemos também que uma outra pergunta aqui talvez não tenha uma resposta nesse sentido. Eu queria só pedir 1 minuto a mais, então, para não deixar passar despercebido alguns pontos que são extremamente importantes sobre essa questão. A gente hoje está aqui brigando para que uma pista seja feita, mas antes dessa pista ser feita, alguns outros pontos precisam, elas tocam e elas gritam para a sociedade, como o vereador Ivan mencionou, a sociedade precisa questionar, porque são vocês, como gestores públicos, que têm obrigação, porque é o papel de vocês como gestores, cuidar das pessoas, cuidar da cidade. Como foi colocado aqui, o skate é um esporte em ascensão global que gera uma economia de milhões, bilhões no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente. Duas modalidades, especificamente, elas ganham uma maior atenção hoje porque elas são olímpicas, street e parque, não é? E nós estamos brigando aqui por um projeto concluído que descaracteriza o que era antes, mas dentro do que é agora não é aquilo que foi dito. Não é uma pista profissional. Não é uma pista nem para uma modalidade, nem para outra. Ela é uma pista mista, de treino, que podem ser usadas por muitos, ainda que nós, que costumamos andar com uma modalidade outra, de surf skate, em ascensão, que é uma atualização, que é outra coisa, ainda que a gente questione. Mas, nesse momento, a gente gostaria que pelo menos o parque estivesse pronto, né, de algum modo. Enfim, como um projeto com esse valor serve de recreação, a gente até entende que o parque tem essa vocação familiar e, portanto, uma pista recreativa para todos. Era dos nossos argumentos, mas como uma pista pode custar tão cara e no Recife nós não termos nenhuma outra pista, sendo o Recife uma cidade tão importante, uma capital do Nordeste, não termos um investimento com este valor elevado para nenhuma pista de fato profissional que atenda essas modalidades que estão em voga, né?
e que possa possibilitar, inclusive, o turismo, a economia, de ter uma competição de caráter nacional, quiçá internacional. Nós não temos. Mas meses antes foi inaugurada uma pista no Santos Dumont, argumentando ser a maior pista do Norte e Nordeste, e mesmo essa maior pista, ela não tem as medidas adequadas para uma competição nacional ou internacional dentro da modalidade street. Nós temos uma pista de bowl que poderia ser adaptada no Parque Dona Lindu, mas ela não serve para uma modalidade parque. Então, tem um investimento alto numa pista que tem uma serventia, mas a gente não vê um investimento alto para, de fato, a mobilização profissional. Tem recreativa, e esse valor para uma pista recreativa a gente tem sido questionado. A gente está brigando hoje pelo Parque Santana, mas o Recife tem vários outros parques que foram feitos nesse período, e não estamos brigando por ele porque nós, do Surf Skate, não andávamos nele, mas já sabemos, não foi dada a devida atenção e eles também não servem para a modalidade, eles vão ficar empacados. Como também há vários outros parques há muito tempo construídos, Caiara, o Chié e vários outros lugares, algumas pistas, mini-ramps, que também não servem. Então é preciso a gente aproveitar esse momento que estamos falando com vocês para dizer, não é só gastar o dinheiro, não é só investir o dinheiro, mas é investir esse dinheiro com qualidade. Não é só produzir uma pista de skate para entregar à população, é entender que precisa ter uma política do esporte. É preciso que haja pontos para uma prática recreativa, é preciso que haja pontos para uma prática desportiva de nível mais elevado, e é preciso que tenhamos pontos para uma prática de fato profissional, para que a gente possa desenvolver o turismo e a economia local, trazer competições, trazer figuras, porque o esporte já é mais do que provado, pode mudar vidas, mudar pensamentos, mudar pessoas, e tudo isso foi questionado por nós, do Surf Skate, desde o primeiro momento, quando foi feita uma reunião e dissemos, não destruam, não faz sentido R$600 mil numa pista que tem usabilidade, com tanto problema na cidade, tendo aquele momento, talvez um momento econômico mais crítico no nosso Estado. Bom, é isso. É apenas um ponto que eu não acredito que deva ser deixado de lado, que deva ser colocado para uma reflexão, e que a gente quer essa pista, mas a gente não quer só a pista. A gente quer mais... a gente quer que haja uma política do esporte, e a gente fala por nós, porque a gente está defendendo a nossa questão, mas de uma forma mais ampla também, de uma política do esporte que seja mais proveitosa para toda a população. É isso. Para agradecer as suas palavras, isso é a realidade, né? É algo que a gente realmente tem que ter essa visão profissional, né? Se não sair dessa situação amador, a gente sabe que o skate agora é uma modalidade olímpica, né? E com certeza vai crescer ainda mais esse esporte aqui em Pernambuco, como está crescendo no país. Então essas suas palavras eu quero colocar como positivas e a pura realidade. Eu queria passar a palavra agora no momento para que alguém pudesse falar também, mas eu queria passar a palavra para o vereador Renato Antunes, vereador também que faz parte da nossa base aqui, muito atuante, que está sempre com a gente defendendo as causas do povo. Serei breve, gente, até porque na audiência pública eu aprendi que tem que falar é o povão. A gente tem que ouvir vocês, esse é o intuito. O exercício da democracia direta é ouvir vocês, e é bom ouvir uma fala sua, porque tem propriedade de alguém que pratica. Eu não entendo nada, mano, de skate, mas eu não posso deixar de pontuar algumas questões, não apenas pelo que eu ouvi aqui, mas por aquilo que a gente tem se debruçado sobre o assunto. Primeiro, parabenizar o vereador Fred Ferreira, o mandato, por trazer essa temática importante para a cidade. O vereador Ivan Moraes também tem trabalhado nisso, nas suas redes sociais, com a sua equipe, com a sua turma. E o que a gente queria pontuar aqui é alguns fatores importantes, e eu falo agora como vereador, meu papel na parte de fiscalização. É o meu papel enquanto legislador e fiscalizador, e eu concordo com a tua palavra, cara, eu não sei nem teu nome, desculpa, Isaac. Mas é lamentável quando a gente faz uma audiência pública dessa natureza, onde a gente envolve recursos públicos, de natureza estadual, natureza municipal. O vereador Moraes foi muito feliz na fala que, embora seja uma obra estadual, a prefeitura tem sim responsabilidades. O parque é dela, né? A área é dela. Então, ela teria que estar aqui presente também para dar sua satisfação.
está presente, mas a questão técnica é importante. Como é que a gente vai apresentar um projeto e não tem alguém para explanar para a gente tecnicamente o que é que está acontecendo? Infelizmente, hoje, essa questão de prazo, vereador Ivan Moraes, é uma realidade hoje que a gente não pode colocar culpa na licitação, não pode colocar culpa na empresa. Eu trabalhei com licitação durante 5 anos, eu sou gestor público de formação, sou pós-graduado também em gestão pública. Então, a Lei 8666 ela é muito clara, a gente contrata, mas a gente tem que gerir o contrato. E a gestão do contrato não é responsabilidade da prefeitura, é meu papel, enquanto gestor, responsabilizar. A gente tem aqui artigos na lei para buscar solução. Então, a gente não pode atribuir aquela velha desculpa de sempre, problema na licitação ou problema contratual. Prova disso é o Geraldão, já são 11 aditivos contratuais. São 8 adiamentos. Eu tenho certeza, gente, eu não vou errar não entendo nada de engenharia, mas eu tenho certeza que isso não vai ser entregue em junho, vai ser mais um adiamento. Julho. E a gente precisa de uma solução e de uma palavra que seja balizada. O poder público ele tem que ter o princípio da boa-fé, mas ele fala, aquilo que ele fala tem que ser verdade. Então eu falo aqui enquanto vereador, mas ouvindo a população também, que a gente precisa trazer a realidade. O colega foi muito feliz e o vídeo do vereador Ivan ele traz um aspecto social importante. O prejuízo não é só para quem pratica o esporte, não é paisagístico, não é urbanístico, mas é comercial também. Tem famílias que dependem do movimento daquele lugar. Então o que a gente pede com carinho para aqueles que representam o governo do Estado, conheço o Rodrigo Novaes, sei que é um cara sério, comprometido, né, um gestor, mas o que a gente pede é esse carinho, esse olhar da população, é se colocar no lugar, é a empatia, para que a gente não possa simplesmente trazer as velhas desculpas que o problema foi na licitação, o problema foi na gestão do contrato. Em relação ao seu problema, isso é também um governo socialista se diz participativo e democrático, mas na hora de fazer uma obra não escuta ninguém, ele pega um papel, vai e executa. Então falta às vezes escutar a população, saber o que vai fazer, para que a gente simplesmente não faça uma obra, já vai aí mais de 20% sendo aditado na obra, era 500 mil, passou para 600 conto, vereador Fred Ferreira. E eu me pergunto, é abandono, mas também é desperdício público. É recurso nosso que a gente paga, que está indo no ralo. E a gente vai ver também a efetividade, se isso vai estar cumprindo a sua função social. Então, eu queria deixar aqui meu registro, vereador. Primeiro, parabenizar o teu mandato por trazer essa realidade. Eu acho que isso é um tema, inclusive, que a gente tem que levar para a tribuna, Ivan Moraes, para que outros vereadores possam cobrar também. Acho que é o nosso papel. Muita gente cobra do vereador, qual é a sua lei? Olha, cara, esquece lei. O nosso papel principal aqui é fiscalizar. É muito dinheiro, é muito real, que está indo para o lixo, muitas vezes, e é nosso papel social de cobrar. Então, os entes aqui do governo não se sentam coagidos, não, é nosso papel cobrar. E eu acho que o papel da prefeitura e do governo do Estado era estar nessa mesa trazendo dados concretos em uma data específica, gente. Eu não aguento mais ver adiamento do Geraldão, e esse aqui eu tenho certeza que vai ter mais uns 2, 3 adiamentos, e tome a obra aí rachada, quebrada, e quem sofre com isso? A população. Então, a gente pede que tenha esse olhar público, esse carinho, esse zelo por aquilo que é público, para que a gente possa dar à população resposta que seja eficaz. Eu lamento quando a gente faz uma audiência pública, vereador Fred Ferreira, e a gente fica sem resposta. Não tem encaminhamento. O que tem é muito blá, blá, blá. Não que a gente não queira isso, mas é o que parece. Porque é os mesmos dados, é o mesmo problema, e a gente não consegue avançar, porque não há uma resposta efetiva. Nem o responsável técnico para dizer o que está acontecendo com a pista teve coragem de vir. Então a gente lamenta por isso, mas a gente torce, como bom cidadão que é recifense, pernambucano que não desiste, que a gente tenha essa pista entregue e que a gente passe a ouvir os colegas aí que praticam esporte, para que não seja uma pista que seja aí mais uma vez aí daqui a 2, 3 anos sem utilização e sem utilidade para a cidade do Recife. Parabéns, Fred, parabéns, Ivan Moraes, pela luta, e vamos unir força. Eu acho que essa temática aí, o pessoal costuma falar, o vereador da oposição é da base. Não, gente, aqui é vereador do Recife. Então a gente precisa juntar esforços, chamar a galera lá da base do governo, quem tem mais relacionamento, quem é mais parceiro da galera lá, quem tem livre acesso, porque eu não tenho livre acesso, eu sou barrado lá na prefeitura, mas quem tem livre acesso, vamos cobrar da galera para chegar junto, vamos fazer um vídeo conjunto, vamos trabalhar junto para buscar solução. Eu acho que esse é o nosso papel. Parabéns, Fred, parabéns, Ivan, e parabéns vocês por estarem aqui cobrando. Essa é a casa de vocês, gente. Venham para a tribuna, venham fazer, sabe, barulho aqui. Acho que é importante trazer. Estou falando aqui numa linguajar bem popular, porque quando a gente envolve, quando a gente mostra um vídeo desse, Ivan, e dá publicidade, aí parece que a prefeitura age, parece que o governo do Estado age. Só age na pressão, e tem que ser. A gente não pode ver dinheiro público no ralo e a gente calado aqui esperando, né, que as coisas caiam do céu, e não vai cair não, se não houver pressão. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe. É como você falou, vereador, infelizmente as coisas só são realizadas depois que a gente cobra. Esse é o nosso papel como vereador, né, através dessa audiência pública que a gente foi provocado por Isaac, que é um amigo nosso.
Eu acho que com certeza também provocaram o Anderson lá, né? Porque devido a essa situação aqui que a gente está fazendo esse movimento, que eu acho que só quem ganha não somos nós, políticos, nem usuário, mas todo mundo, mas toda a cidade do Recife, aquele que pratica o esporte e quer ver o dinheiro público, o erário, sendo realizado em situações realmente concretas e que possa ter visibilidade do dinheiro público. Mas o intuito realmente dessa audiência é despertar, é sacudir o poder público e nesse intuito de realmente provocar, e com certeza eu acho que está sendo um grande momento, porque até o Anderson já foi provocado aí de quererem ele que participe da pista. Eu fico com pena de você, viu? De colocar seu nome, né, sua marca ali, de ter um profissional que a gente sabe que é conceituado do ramo e tem esse gabarito. Eu queria escutar se tivesse mais alguém para a gente escutar aí, a gente está finalizando. Da imprensa local da casa. Bom dia, meu nome é Jorge, eu sou jornalista por formação, sou da equipe do vereador Ivan Moraes e também sou skatista usuário da pista. Eu queria fazer só duas observações em relação à sua fala no começo. A primeira é que a pista não estava incompleta. A pista que destruíram era uma pista acabada, poderia não ser igual como um dia alguém preveu num projeto. Mas a pista estava pronta, acabada e com uso, e um uso muito democrático, de pessoas que andam com mais desenvoltura até crianças. E a segunda é uma pergunta, essa nova pista ainda inconclusa, ela é menor do que a outra. As imagens aéreas mostram que uma área que fazia parte da pista, hoje em dia não tem mais. Está só no barro, ou seja, a pista diminui de tamanho, porque a área que tinha antes e não tem mais, embora fosse uma área plana, ela também faz parte da pista, é uma área de escape, é uma área que precisa existir para quando você vem em uma velocidade maior, você poder seguir, não barroar em ninguém. Então, hoje a pista que está se construindo ocupa uma área menor do que a que foi destruída. E aí eu gostaria de entender o porquê. Fala bem, bom dia. Desculpa seu nome? Jorge também. Então, meu xará. Jorge, na verdade, eu não tenho esse dado exato agora dos tamanhos da pista, mas se eu não me engano, mudou só o formato, tá? E aí, quando eu digo que ela é utilizada... Não, mas aí a gente tem que medir, tá? Aí a gente tem que medir exatamente, porque ela mudou um pouco o formato do que era antes. E aí, quando eu digo que o uso era 40% da área, é porque a gente realmente, quando vocês falam área de escape, tinha uma área muito grande de um piso plano, certo? A área do Snake comportava algo em torno de 40% da pista. Trava aí, André. Eu entendo. Então, mas isso aí vai ser uma previsão para futuras estruturas móveis de arquibancada, tá? Em caso de evento. Isso aí também vai fazer parte do complexo. Então, isso seria a gente tem que deixar uma parte de estrutura para possíveis estruturas em caso de evento. E em relação à pista, quando eu falo dos 40%, é porque o Snake ocupava algo em torno de 40%. A área de escape, tudo bem, era uma área plana. Só que se você lembrar bem, o pessoal do street que andava lá, ele muitas vezes levavam obstáculos para obstáculos móveis, corrimãos para poder estarem utilizando. Utilizavam um pouco o Snake, que realmente era mais o pessoal do surf skate, mas street e algumas outras modalidades de patins andavam até nesses obstáculos que eram móveis, eram levados e retirados. Hoje não vai haver essa necessidade. Por quê? Porque a pista já contempla esses obstáculos. Entendeu? Aí quando eu falo em relação à área, seria essa otimização da área. Tá? Só para a gente... Passar aqui o microfone, porque aí já fica registrado na casa. Meu nome é Alexandre Rocha, eu sou praticante do surf skate, sou advogado. Conheço a rapaziada desde do início dessas atividades lá. Quando esse projeto nos foi apresentado, ele foi apresentado como uma pista que seria olímpica. O que foi dito naquela reunião, que no outro dia destruíram a pista, foi convencendo a maioria, dizendo que ia ser uma pista que o surf skate poderia também se adaptar, entendeu? E que aquela pista seria no formato de uma pista olímpica, entendeu? Como hoje está presente uma pessoa que pode até dar um parecer técnico
mesmo ele não tendo feito parte do início do projeto, mas ele pode dar um parecer técnico, entendeu? Eu queria uma resposta para saber se esse projeto daí é um projeto de olímpico, de uma pista olímpica. Bom dia, Alexandre. Em relação à pista olímpica, hoje não existe, Anderson, não existe um modelo determinado de como vai ser uma pista olímpica. Existem configurações, tamanhos que as câmeras consigam acompanhar, o pessoal consiga fazer o circuito no tempo devido, mas não existe, tem que ser nesse formato travado. Inclusive as competições, eu tive reunião no Rio de Janeiro com empresas que promovem os eventos, empresas que são credenciadas para gabaritar os atletas para competições internacionais e inclusive olímpicas. E aí o que eles me disseram foi o seguinte: hoje não temos nenhuma pista que foi construída exclusivamente para competição. O que é que acontece? São pistas adaptadas. Uma das pistas que a mais competição lá era a Praça do Ó, que era uma pista antiga que foi adaptada e foi criado também um parque lá. E aí não existe um formato definido de pista olímpica. O que é que acontece? Essa pista lá, ela vai servir de treino também. Se ela vai servir olímpico ou não, isso ainda é muito subjetivo. Isso, quem faz o campeonato tem que vir, analisar, olhar e dizer se cabe dentro do tempo ou não. Mas que com certeza a pista serve para treinamento, para desenvolvimento de novos atletas, isso é um fato. Certo? Para a modalidade do street, hoje que são a street park, o street ela consegue desenvolver novos atletas e fazer parte do treinamento deles. Tanto essa quanto Marcelo Lira. Inclusive também a do Santos Dumont se enquadraria para treinamento, certo? E em relação a se a pista é ou não para um campeonato, isso quem pode dizer são os organizadores, e os mesmos me informaram que hoje não existe um formato, um modelo. Tá? Não sei se respondeu. Respondeu. Outra situação assim que eu não poderia deixar de passar, Isaac até no início da fala dele, ele disse: eu não vou citar isso aí porque foi um pouco traumático. Quando nos foi passado a situação de quem ia construir, como ia ser feito, foi da noite para o dia que a gente tomou conhecimento de tal situação. A gente não houve, aí foi formalizada uma comissão para rediscutir a possibilidade de se colocar um snake dentro desse projeto. E nos foi repassado que ia ter o termo aditivo e talvez pudesse contemplar esse snake nesses 20%. Aí, qual é a minha pergunta agora? Hoje a gente está brigando para que seja entregue de qualquer jeito a pista. A gente quer a pista, entendeu? Aí minha pergunta: por que, na ocasião das reuniões, entendeu? A gente pleiteou que fosse colocado o snake, se fosse feita essa mudança do projeto, existia a possibilidade desses 20% desse acréscimo, desse termo aditivo, que já era um planejamento, e hoje está se tendo um termo aditivo para terminar uma pista, e nem escutaram a gente, nem deram voz à nossa modalidade. Em relação a essa alteração, eu participei no momento. Isaac, inclusive, fez um desenho, fez uma proposição bem bacana de como poderia ser. Na época, eu falo, nos comprometemos porque eu fazia parte da Secretaria de Turismo do Estado, certo? Hoje eu sou da Prefeitura. E nesse momento eu estava no Estado e nos comprometemos realmente a estudar e ver se era possível judicialmente, contratualmente, fazer esse aditivo. E infelizmente não foi. A gente não tivemos resposta positiva e não conseguimos prosseguir com essa alteração da pista. Em relação a ser do dia para a noite, já havia sido uma conversa lá atrás, onde eu não, provavelmente, que eu me lembro, eu não sei nem se eu estava no serviço público, mas com a demanda dessa nova pista. E aí realmente houve uma rapidez grande na demolição, porque estávamos prestes a perder o recurso federal e foi uma exigência da Caixa Econômica da demolição da pista. Então tínhamos que agir com essa demolição. E aí por isso foi convocado o pessoal para tentar dar ciência
E foi formada aquela comissão. Ouvimos a comissão, mas infelizmente não foi possível haver alteração no projeto. Em relação ao aditivo, hoje, Cássio Camilo pode falar mais no que tange o aditivo. Mas em relação à alteração de pista, houve sim essa conversa e houve a tentativa de se inserir. Que eu lembro bem que Isaac até pegou a planta, a gente forneceu para ele, ele fez manteve um snake, a gente tentou. Mas a licitação já tinha sido concluída e contratualmente não foi possível. Veja, só uma pergunta, em função dessa resposta. Foi dito que tentou-se utilizar parte da estrutura já existente e que, por não poder, houve um aditivo. Mas você acabou de responder que foi preciso destruir desde o princípio a pista para que pudesse ser que a Caixa pudesse liberar a verba para a construção da mesma. Me parece um pouco contraditório. Como é que pode ter sido tentado utilizar um espaço se esse espaço já foi destruído desde o começo? E aí, então, esse aditivo já tinha sido planejado desde o princípio? Não está claro isso. E é o que eu registrei, né? Assim, no momento da demolição, ninguém falou em nada da intercorrência, né? Não ficou registrado, não sei se isso tem em livro de obra, enfim. E agora, de repente, aparece essa justificativa que já podia ter vindo lá atrás, né? Até para poder dar mais consistência à argumentação de vocês. Enfim, então também eu estranhei e comentei isso. E eu queria também só fazer uma consideração que não dá para fazer esse registro. Tem alguém da imprensa presente? Tem não, né? A imprensa hoje é muito mais preocupada em conversa de Neymar do que assuntos que têm realmente rebatimento social que envolve a sociedade. É lamentável que não tenha ninguém da imprensa numa pauta tão interessante quanto essa, que a gente está cobrando, a gente está cumprindo nosso papel social, né? de cobrar aos responsáveis pela gestão pública e pelo legislativo que fiscaliza o executivo as providências. E em um momento como esse tão importante, a gente não tem ninguém da imprensa. Isso é lamentável. Queria só deixar isso registrado. Isaac, deixa eu só tentar explicar, se eu não me fiz entender. O que tentaria aproveitar era se fazer um snake, não aproveitar o existente, mas assim, aproveitar o formato de snake e se inserir no meio da pista, na nova construção, seria um novo snake. Tanto que o desenho que Isaac fez, na época, eu me lembro bem, era um snake dentro da pista e os obstáculos ao redor, mas não, em nenhum momento, aproveitando a mesma estrutura, porque inviabilizaria a estrutura existente, tecnicamente, seria inviável. Não. Se vocês estão dizendo que foi preciso destruir tudo para ser liberado os quase 500 mil para a construção da pista, então não faz sentido esse aditivo de 200 mil posterior. O aditivo... Cássio não explicar. faz sentido, porque vocês estão dizendo que 200 mil é para o reaproveitamento de parte da pista, que nunca, em nenhum momento, foi reaproveitado, porque ela começou pela destruição total do espaço. Não, em relação ao aditivo, Cássio Camilo pode... Deixa eu aqui... Alô? Deixa eu esclarecer aqui esse aditivo. A Caixa Econômica, o objeto do contrato de repasse é construção do skate park. A Caixa Econômica, que representa o Ministério do Esporte, entende que não poderia ser reforma, a gente não poderia utilizar a pista antiga em nada. Aí a Prefeitura fez a demolição para a gente começar uma pista nova. Esse aditivo não tem nada a ver com esse concreto, não tem nada a ver com isso não. O contrato de repasse foi de R$595 mil. A empresa deu a licitação por 470 e pouco. Ou seja, a obra hoje... Exato, era 595 o recurso, o projeto que a Prefeitura entregou para a Secretaria de Turismo foi de 520, a gente licitou, a empresa desceu o valor e ganhou por 470 e... Cadê aqui? 470, tem aqui. E R$4 mil, exato. 474, quase 475. E aí iniciou a obra, já está em 60% de obra e verificou que tinha uns itens que não contemplava no projeto, certo? Uma parte de concreto que estava no projeto e não estava planilhado.
O que vai ser aditado no skate park é coisa de 60 a 80 mil reais do contrato dele para fazer uma parte de chapisco, uma parte de massa nas paredes existentes, uma parte de concreto dos pilaretes, que não estava constando no projeto anteriormente, e a gente está fazendo essas correções para, aprovado pela Caixa Econômica Federal, a gente concluir essa obra. Desculpe, senhor, você acabou de dizer que um projeto construído do zero, sob uma auditoria, sobre uma licitação que apresentou um projeto completo, construído sobre um terreno plano, ao final dele percebeu que faltava itens. E como é que esse projeto estava completo para ser aprovado por licitação se está faltando itens a ponto de acrescentar mais 200 mil de aditivo? Não é 200 mil de aditivo, não. Não vai acrescentar 200 Vocês mil, estavam falando desse valor. O senhor agora trouxe esse outro valor inferior. Eu estou corrigindo o valor real. Não, vocês estão me dizendo, então, que o aditivo veio em função de um projeto aprovado pela prefeitura e inacabado. Porque ele não era completo e não foi feito, faltou itens. E um projeto também que não tem uma assinatura e que só depois de tanta pressão foi que encontraram um engenheiro para assinar por ela, embora ele só fique responsável por parte da pista. Olha, eu acho assim, o interesse de todos nós é concluir essa obra. A gente quer que a obra seja usual. O Estado vai seguir rigorosamente o projeto. Verifique em todas as obras que tinha umas falhas de realmente no projeto não conter alguns itens pequenos, onde foi corrigidos. Esse aditivo não é um aditivo de 200 mil reais, é um aditivo de 60 e poucos mil reais que vai ter na obra e que a empresa se comprometeu com o Estado que agora, em 50 dias concluiria essa obra. O que falta para concluir a obra? Falta, em termo de concreto, plano, 70 metros quadrados, é um pano de 7 metros por 10, que isso aí faz em 2 dias, no concreto usinado, e as rampas, onde a empresa contratou antes para concluir. O Estado tem o maior interesse em concluir essa obra, seguindo rigorosamente o que foi projetado. Toda a população, senhor, tem o interesse que essa obra seja pronta. É preciso a gente lembrar que essa obra é feita com dinheiro nosso, né? E a gente tem questionado, e os argumentos de vocês não estão sendo suficientemente claros para nos convencer de que essa pista custa esse valor todo. Ainda mais quando a gente mostrou que essa pista poderia ter sido reaproveitada de outra forma e tem tantos outros espaços precisando também do erário público para sua reforma e adequação. Da mesma forma como a gente tem visto, e está pronto algumas pistas que quando forem inauguradas, e a gente não entende por que não foi inaugurada, elas já não servem, porque elas foram mal feitas também. A gente que não passou para brigar sobre elas. Madalena, o próprio Santos Dumont que já passou por reforma e ainda tem questão, Dona Lindu e vários outros locais. Então, sim, esses argumentos têm que ser mais convincentes, porque há uma gama de trabalhos que a gente está de olho e a gente gostaria que o dinheiro público, o nosso dinheiro, fosse bem utilizado. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Qual é o seu nome? Meu nome é José Pereira, eu moro em Jardim São Paulo, sou cidadão recifense. A questão aqui é clara. É questão de interesse. Querem fazer a obra, tá bonito de cima, tá tudo ok aqui, mas eu estou vendo que falta assim interesse do governo estadual e municipal pegar as pessoas que vivam desse esporte, que praticam esse esporte dia a dia e colocar essas pessoas também dentro do projeto e dizer como é que vocês querem. Assim, 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 assim. Certo? Bora fazer a obra, certo? Vamos gastar aqui, o dinheiro foi liberado, o projeto é esse, pronto, fez, acabou. Aí depois vai gastar um dinheirão com publicidade, né? A maior mentira, dizendo que Recife é a capital do Nordeste, que isso é conversa mole, isso é mentira. Eu ando por aí e vejo, tá entendendo? Tá lá, Dona Lindu era para ter um bate de um parque, não tem. Uma pista de skate ótima, também de bicicleta, essas coisas todas. Ali, Lagoa do Araçá, Brilho do Krause no Totó, que é um abandono completo, que virou, infelizmente, só prostituição de noite, tráfico e droga, essas coisas, que eu moro lá, eu sei. Eu ando por Recife, eu ando, não é de ônibus de carro não, eu ando mesmo. Ando muito por ali. Então, quer dizer, ali mesmo no Santa Amaro, era para ter uma baita, ali perto da prefeitura, aquela comunidade de Pilar, quer dizer, a questão, cidadão, eu concordo com você, eu concordo com o nosso amigo Isaac aqui,
O que falta é interesse de fazer uma coisa voltada para o esporte mesmo profissional. Ou seja, vamos fazer isso aqui para que daqui a 10 anos surja um baita de um atleta que possa nos representar a nível mundial, a nível nacional. Porque a gente sabe que o esporte tira mesmo a pessoa da favela, da marginalidade. É só investir pesado. O problema é que não tem interesse assim investir da maneira que deve ser investido. Porque quem investe no esporte não dá voto, não dá publicidade. Não dá. O que dá volta é asfaltar as ruas de Setúbal ali. Está tudo sendo asfaltado ali, ó. Gastando dinheirão naquelas ruas de Setúbal ali. Tudo sendo agora. Eu falei com o engenheiro de lá e disse: isso aqui, ó, é o pior material que tem. Segunda-feira eu estava passando 5 horas da tarde, estava chovendo e eles afastando as ruas lá. Não precisava, já tá bom lá. Aí, quer dizer, quando um negócio desse fica. Audiência pública, esse, aquilo. Me desculpa aí, pessoal. Isso é conversa mole. Não faz porque não quer. Pode se fazer melhor. Não faz porque não quer. Me desculpa o meu desabafo. Pessoal, quero agradecer a Ivan, ao vereador Renato, a todos presentes aqui nessa audiência pública, que eu acho que o intuito dessa audiência pública realmente é esse, é debater, né, sobre o dinheiro público, o erário, no qual está sendo usado, o nosso papel como vereador. É esse, é fiscalizar, é legislar, e a gente está fazendo mais do que nossa obrigação aqui, né? A gente agradece os órgãos competentes. Agora, Camilo, infelizmente, esse prazo que você nos trouxe, pelo jeito que está aí, tomara que seja realizado, mas que as pessoas que andam e que são também engenheiros da parte estão dizendo que não vai ser. Então, mas Deus queira, né? Deus queira que seja realizado. Vamos dar um voto de confiança que isso realmente seja prática, né, dessa atual audiência. Então quero agradecer a cada um de vocês essa vinda até aqui, esse compromisso, não conosco, vereadores aqui, mas compromisso com o povo do Recife. É as pessoas que estão pedindo e no qual nos paga o salário e a gente que é cobrado nas ruas, né? Eu acho que a gente, como poder público, a gente tem que ser esse papel de fiscalizador e estar na rua falando com as pessoas. Então, quero agradecer a Isaac, quero agradecer ao governo do estado, a prefeitura do Recife, ao Ivan e a todos os presentes aqui, que realmente não fique só aqui, né? Já faz um ano que a gente está fiscalizando, cobrando outras situações, mas essa de finalizar a obra, a gente vai estar presente. É mais uma obra que a gente está fiscalizando e que Deus queira, dá um voto de confiança aí, que realmente saia do papel, né? E que saia com um pouco de qualidade, como estava aqui. Infelizmente, no final da obra, foi chamado o Anderson, né? É um cara da área, ele teve que sair, mas é um cara da área, é um cara que realmente conhece as partes técnicas. É como foi falado aqui, do amigo ali de São Paulo, falou, não adianta a gente ter um recurso do governo federal, né? E fazer a obra de todo jeito, e sim saber aquelas pessoas que utilizam regras técnicas que realmente vão usar no dia a dia, e que seja realmente um benefício em prol da cidade do Recife para aquele praticante do esporte, né? Eu acredito no esporte como transformador de vidas, resgata as pessoas de várias situações que estão vulneráveis, aí, infelizmente por falta do poder público de dar um suporte maior. Mas esse fim do esporte está mudando as vidas das pessoas, é algo que a gente, no nosso mandato, a gente acredita. Então, quero agradecer a cada um de vocês. Não vai ficar só aqui essa audiência, vamos cobrar, vamos lá fazer. Tomara que no dia 30 de julho a gente possa estar fazendo um bolozinho lá e comemorando, finalizando essa obra. Mas, enfim, vamos estar aqui atentos. Quero agradecer a cada um de vocês, viu, Jorge? E abraço para todo mundo aí e um bom dia.